pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Bruno Vinícius, dessa vez para falar a respeito de unidades de medida. Antes da gente começar a nossa aula aí, que tal se inscrever no canal para receber as notificações? Se gostar do vídeo, vá lá e dá um joinha também. É importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e continuar produzindo aí para vocês. Tudo bem? Como eu falei, o assunto de hoje é unidades de medida. Na verdade, esse assunto de unidades de medida a gente dividiu em 3 aulas. Essa primeira aula trabalhando os primeiros conceitos e comprimento, e as posteriores acompanhem que vocês verão. Bom, quando a gente fala das principais unidades de medida, nós vamos falar basicamente de 3. Falaremos primeiro a respeito das unidades de comprimento. Posteriormente, falaremos também das unidades de área e em seguida das unidades de volume. Existem unidades base ou padrão que a gente chama de unidades do sistema internacional. Para comprimento, a unidade base seria justamente o metro. Só que existem outras unidades que também medem comprimento, como por exemplo, jardas, milhas, polegadas e assim por diante. Já as unidades de área, a unidade base ou sistema internacional é o metro quadrado. Além do metro quadrado, existem outras unidades, como por exemplo o hectare e o alquere. Quando falamos de volume, a unidade base do sistema internacional é o metro cúbico, mas existe uma outra que trabalhamos muito comumente nos exercícios, aparece com muita frequência, que é o litro. Vamos ver como funciona a conversão dessa também. Bom, além dessas unidades de medida, existem outras, que eu chamei de unidades combinadas, porque na verdade elas são compostas por mais de uma unidade. Dentre essas unidades combinadas, eu resolvi destacar para vocês aqui a velocidade e a densidade. A velocidade, a unidade base, ou a unidade que a gente pode trabalhar, seria 1 metro por segundo. Seria uma das possibilidades de se trabalhar. Além do metro por segundo, existem outras possibilidades para se trabalhar velocidade, como por exemplo, quilômetro por hora, milha por hora e assim por diante. Coloquei aqui também para vocês a densidade, nesse caso em grama por metro cúbico. Poderia aparecer também em outras unidades, desde que haja massa sobre volume, também teremos a densidade. Aqui outras possibilidades que eu coloquei para vocês trabalharem. Densidade seria em quilograma por metro cúbico, seria também uma possibilidade. Bom, pessoal, espero que tenha ficado clara essa primeira parte para vocês. Antes da gente falar propriamente das conversões de unidades, cabe uma observação muito importante com relação a essas unidades. Essa observação ela diz o seguinte: só é possível realizar a conversão entre unidades que meçam as mesmas características. O que eu quero dizer em relação a isso? Por exemplo, se eu tiver uma unidade de comprimento, coloquei aqui, por exemplo, metro, eu só posso convertê-la para uma outra unidade de comprimento. Aqui eu coloquei como exemplo milhas, então é possível converter metro para milhas. Se eu tiver, por exemplo, centímetro cúbico, que é uma unidade de volume, eu só consigo convertê-la para outra unidade de volume. Por exemplo, litro. Não é possível fazer a transformação de uma unidade, por exemplo, que meça comprimento, para outra unidade que meça área, por exemplo. Nenhuma que meça volume para uma que meça comprimento. Apenas dentro das unidades de mesma característica. Bom, falando agora especificamente da conversão de unidades, vamos falar de comprimento. E aí, a unidade base é o metro. É ela que nós iremos trabalhar. Só que além do metro, existem unidades menores e maiores, decímetro, centímetro e milímetro, unidades menores do que o metro, o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro são unidades maiores. Reparem que em todos os casos eu fiz questão de colocar de vermelho os elementos que estão acompanhando o metro, que na verdade representam apenas multiplicações ou divisões do metro por potências de 10. Veremos isso posteriormente. Mas falando especificamente de uma delas, só para que vocês entendam, por exemplo, o quilômetro, reparem que é o metro multiplicado por um K. E esse K é vezes 1000. E ele poderia aparecer em outras unidades de medida que não o metro. Como, por exemplo, no grama. Eu tenho o quilograma, que é o grama multiplicado por 1000. E tenho também, por exemplo, o quilojoule, que é o joule multiplicado por 1000. É só um prefixo. Mas falando especificamente do quilômetro, que é ele que será nosso foco de estudo nesse momento, estou colocando para vocês que ele é composto por 1000 metros, ou seja, cada quilômetro possui 1000 metros. Uma outra maneira de entender isso, uma outra maneira de escrever, tomando o metro como base,
é dizer que 1 metro equivale a 0,001 quilômetro. Reparem que há um deslocamento de metro para quilômetro de 3 casas, ou a gente passa por 3 unidades. Então a vírgula, ela também caminhará 3 unidades. Estava depois do 1, caminha 3 casas também para a esquerda. Falando especificamente agora, por exemplo, do decímetro. Colocando da mesma forma que eu coloquei lá para o quilômetro, o que seria o decímetro? Eu posso falar que o decímetro ele é a 10ª parte do metro, ou seja, cada metro possui 10 decímetros. Então, na conversão, eu coloquei que 1 metro equivale a 10 decímetros. Reparem que de metro para decímetro, eu caminho uma casa para a direita. Será o mesmo movimento feito com a vírgula, também caminhará uma casa para a direita. Poderia falar também do centímetro. O centímetro, seguindo a mesma linha de raciocínio, é a 100ª parte do metro, ou cada metro possui 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Reparem que de metro para centímetro a gente teve que caminhar 2 casas. Tivemos que caminhar 2 casas para a direita, também caminharemos 2 casas com a vírgula para a direita. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro, porque agora eu vou falar com vocês a respeito da transformação em alguns exemplos. E para ilustrar isso, o primeiro exemplo que eu estou colocando para vocês aí é a transformação de 0,24873 metros, e eu quero fazer a transformação desses metros para centímetros. Para fazer essa transformação, eu estou dispondo aqui novamente as unidades em ordem. E reparem que, para fazer a transformação de metro para centímetro, eu tenho que caminhar 2 casas para a direita. Se eu tenho que caminhar 2 casas para a direita, eu farei o mesmo movimento com a vírgula. Então, os 0,24873 metros virarão 24,873 centímetros. Tudo bem, pessoal? Essa é uma possível transformação. Coloquei outra, de centímetro agora para hectômetro. Reparem lá nas unidades dispostas que para sair de centímetro e chegar em hectômetro, eu tenho que caminhar um total de 4 casas. Mas eu caminho 4 casas para a esquerda. Se eu tenho que caminhar 4 casas para a esquerda, eu farei o mesmo movimento com a vírgula. Caminhando 4 casas para a esquerda, ficarei com 0,07332 hectômetros. Legal. Outro exemplo que costuma aparecer com muita frequência é quando a gente trabalha com potências de 10. Estou colocando o exemplo para vocês aí, ó. Conversão de 3,8 vezes 10 a menos 8 hectômetros para milímetros. Como fazer essa conversão de hectômetros para milímetros? Reparem que de hectômetro para milímetro, a gente teve que caminhar um total de 5 casas. E tivemos que caminhar 5 casas para a direita. Mas caminhar 5 casas para a direita é multiplicar por 10 elevado a 5. Mas multiplicar o que por 10 elevado a 5? O número que nós tínhamos anteriormente, 3,8 vezes 10 a menos 8, que multiplicado por 10 a 5 vai nos fornecer como resultado 3,8 vezes 10 a menos 3 na soma dos expoentes. Bom, pessoal, acabamos por aqui a conversão de unidades de comprimento. Continue acompanhando os próximos vídeos aí que vamos falar de área, volume e, além disso, das unidades combinadas. Beijão para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.